Bom dia e boa tarde, né? Para quem vai fazer a tarde. Estamos dando início hoje a mais uma semana, né, de aula online. A tia vai apresentar aqui agora o conteúdo de gramática, o assunto de gramática, tá? Um assunto só, bem fácil, bem bacana de aprender. A tia antes vai fazer uma revisão de um outro acento, tá? A gente vai estudar um acento novo e eu vou fazer a revisão do acento que vocês já estudaram, que fez parte até da prova da aula passada, tá? O acento agudo. O que é o acento agudo? É aquele tracinho, que antigamente a gente chamava tracinho, não chama mais, né? Esse aqui, pro lado da direita, tá? O acento agudo, ele aparece somente sobre as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, né? Então, esse aqui é o acento agudo e ele aparece sobre as 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, a vogal com acento agudo, ela fica com som o quê? Quando ela está com acento agudo, fica com som aberto e a sílaba fica forte, né? Fica uma sílaba tônica. Então, vamos observar aqui, café. O que é som aberto? É quando o som passa só pela boca, né? O som, quando ele fica nasal, fechado, ele também passa pelo nariz. É como se a gente tivesse fanho, né? Quando tá gripado, a gente não fala meio assim, o nariz entupido, a gente não fala, o som fica preso. Pois é, no caso da vogal com acento agudo, né? Ela tem som aberto, ou seja, o som sai só pela boca. Café, é. E a sílaba forte é qual? É a sílaba fé, né? No caso aqui de avó, O é a sílaba, é a vogal que tem som aberto. E no caso de sílaba forte, a sílaba tônica é vó, né? O que é a sílaba tônica? É aquela que você fala com mais força. Boné, boné. O E é a sílaba, né? É a letra com som aberto, né? Por causa do acento agudo. E né é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, boné. A tia já deu a dica para saber qual é a sílaba forte, você fala como se estivesse chamando alguém. Boné, aquela que você sentir puxar mais na garganta, que você põe mais força para falar, é a sílaba forte, né? Abóbora, abóbora. Então, no bó, no primeiro bó, você vai ver que você puxa bastante aqui na garganta para falar o bó. E o O é a vogal com som aberto, né? E a sílaba mais forte é qual? O bó, sílaba tônica. Cajá, já, o A com som aberto por causa do acento agudo. E a sílaba forte é já. O que é sílaba? Cada pedacinho que forma a palavra, formadas de só vogais ou consoantes com vogais, tá? Agora nós vamos estudar, a gente vai apresentar o assunto de hoje de gramática, o outro acento, o primo do acento agudo. Nós vamos estudar o acento circunflexo, tá? O acento circunflexo é aquele que nós chamávamos de chapeuzinho. Agora nós vamos chamar ele só pelo nome dele, acento circunflexo, tá certo? O acento circunflexo, ele também aparece sobre as vogais, mas somente sobre as vogais A, E, O. O acento agudo é sobre todas as vogais. Já o acento circunflexo somente em cima de 3. Acima de 3. A sobre 3. E e a letra O, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. O som das vogais, quando está com acento circunflexo, quais vogais? A, E, O, fica fechado. Agora, nós vamos entrar na questão do som nasal, que a tia falou. O som nasal é aquele som que também passa pelo nariz, que dá a sensação de que a gente está com o nariz entupido, que a gente está fanho, que fala né? Então, como é que a gente lê aqui? A gente lê E, O,
né? O som não fica A, E, O. O som aberto fica E, E, O. O som também passa pelo nariz, né? É um som nasal. Então, é diferente do acento agudo. O acento agudo deixa as vogais A, E, I, O, U com som aberto. O acento circunflexo deixa as vogais A, E, O, porque ele só pode aparecer em cima dessas três com som fechado, que é o som nasal, que também passa pelo nariz. Exemplos: vó, vô, vô, o, ó, o, som passa pelo nariz. E a sílaba forte qual é? Vovô, vovô, vovô. A sílaba forte é o segundo vô, né? A sílaba que está acentuada, tá? É o vô, tá? Em caso de palavras que estão acentuadas, a sílaba que está acentuada já é a sílaba forte, tá bom? No caso de lâmpada, o A, a gente lê lã, ainda tem mais o M também, que dá esse som fechado. Às vezes a palavra só tem a letra M, né? E não tem um acento, porque o M dá esse som fechado também. Então, a sílaba forte aqui, no caso dessa palavra, é o lã, lâmpada. Âncora, o Ale, né? Tem o N também, que dá a impressão de som fechado. Então, vai ter palavras que vai ter o N, mas não vai ter acento circunflexo na vogal, tá? Então, nesse caso aqui tem âncora, ônibus, ônibus, ó. A sílaba aqui, no caso, é só o O, tá? Ele fica sozinho. Ônibus. Você, né? Você, C, E, som fechado por causa do acento circunflexo. Nesse caso aqui, se não tivesse acento circunflexo, a gente ia ler você, porque o E no final de palavras tem som de I. Tem som, ele não é escrito com I, tem som de I, tá certo? Então, vamos lá. Acento agudo, ele aparece nas vogais A, E, I, O, U, nas 5 vogais, e o som das vogais fica com som aberto, né? O acento circunflexo aparece somente nas vogais A, E, I, O, e o som dessas vogais fica som fechado, né? O som nasal passa pelo nariz também. O som aberto é que passa só pela boca. O som fechado é que passa pela boca, né? E pelo nariz. Então, meus amores, é isso o assunto de hoje, tá? Acento circunflexo. A tia fez a revisão de acento agudo, mas o assunto do estudo de gramática hoje é acento circunflexo. Então, eu desejo que todos tenham uma semana abençoada, muito feliz, cheia de saúde, de paz. E lembre-se, cuide-se, use máscara quando precisar sair, tá? E sempre lavando as mãozinhas, não coloca a mão nos olhos, nem no nariz, nem na boca. Muito cuidado com a saúde de vocês, tá bom? Eu sei que vocês estão tendo, mas a tia só tá lembrando para vocês não esquecerem o quanto é importante a gente estar se cuidando, mais ainda nos dias atuais, tá bom? Então, uma ótima semana, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.